Quem é Javier Milei, astrologicamente falando? Vamos hoje analisar o mapa do presidente recém-eleito aí do nosso país vizinho, tá bom? Vem comigo. Bom dia, gente. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Dando os dois primeiros recados iniciais de praxe, gente. O primeiro é sobre os meus atendimentos, né? Eu já estou com a agenda aberta aí para dezembro, ok? Então, quem tiver a fim de marcar uma consulta para ter vislumbres aí de autoconhecimento à luz da astrologia, estou à disposição. Sessão de 2 horas que fica gravada em vídeo e depois eu disponibilizo para a pessoa, tá bom? Eu não vou parar no fim do ano, ok? Vou seguir direto. Então, aí, quem tiver a fim de contratar os serviços de astrologia, eu estou aí à disposição, beleza? E o segundo, gente, é um pedido para você que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta do conteúdo do canal, sabe que o vídeo vai ser bom, eu peço que deixe um like aí na confiança, né? Isso aí ajuda o canal porque uma boa quantidade de likes passa para o YouTube a impressão, passa a mensagem que o vídeo é relevante, tá ok? Eu peço essa força aí para vocês, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre o Javier Milei, né? Presidente eleito aí da nossa querida Argentina, né? Eu gosto muito da Argentina, eu já estive lá por 3 vezes, sempre fui muito bem recebido, sempre fui muito bem tratado, né? Para quem gosta de livros, Buenos Aires é um paraíso, né? É o meu caso, que eu adoro livros, né? Tem mais livraria em Buenos Aires que tem no Brasil inteiro, para vocês terem uma ideia. Para quem gosta de vinhos como eu, também é um grande lugar para visitar, porque a produção vinícola deles é muito boa, é muito grande também. E também para quem gosta de churrasco, né? Quem gosta de um bom assado, como eles falam, também é um lugar excelente para se visitar, tá? Então eu adoro, eu adoro a Argentina, gosto muito de lá, malgrado os problemas econômicos que a Argentina tem, que já se tornaram até mesmo crônicos, né? Talvez algumas pessoas venham a contestar esse fato de eu ter sido bem tratado, lembrando da rivalidade existente no futebol, né? Por conta, inclusive, das brigas de torcida, né? Inclusive agora, recentemente, teve uma aí num jogo que teve aqui no Brasil. Só que fanatismo no futebol, minha gente, é uma fábrica de estupidez e de comportamento animalesco no mundo inteiro, né? Seja na Argentina, seja aqui no Brasil, seja na Europa, né? Na Europa tem lá os hooligans, né? No Reino Unido, tem os ultras na Itália. Portugal passou por algo recentemente assim, de vez em quando tem problemas aí entre briga de torcida também, pelo que me chega até aqui. Então não dá para se utilizar comportamento de torcida no futebol como parâmetro diferenciador ou como parâmetro classificador de uma população de um país, tá? É uma estupidez generalizada ao nível mundial, né? E eu também não ligo para futebol, tá? Não gosto, né? Se alguém me perguntar quem foi que fez o gol, eu sou capaz de responder que foi a Volkswagen, tá? Tamanha é a minha ignorância futebolística, ok? Mas o Javier Milei é uma figura excêntrica e diferente, né? Até pela aparência dele e também pelo que ele prega na Argentina e também pela história familiar dele, né? Que é muito sofrida, tá? Para fazer esse vídeo eu fiz uma pesquisa em sites da Argentina, né? Em reportagens da Argentina e também dos Estados Unidos sobre quem é o Javier Milei, sobre o passado do Javier Milei e verifiquei muita coisa que a nossa mídia não está falando, né? A nossa mídia aqui do Brasil, eu acho até que por questões ideológicas, está ressaltando demais o aspecto folclórico do Milei, tá? O lado excêntrico do Milei. Lógico que são verdadeiros, ok? Mas também está partindo aí para uma certa desumanização da figura dele, né? Inclusive associando ele com outro político aqui no Brasil que a mídia não gosta muito e tal, né? Por isso que eu sempre falo, tá? Eu não confio na mídia aqui do Brasil, ok? Eu desconfio do que ela fala e principalmente do que ela não fala, tá? Mas o Javier Milei, né, cotejando a vida dele com o mapa natal que se nos apresenta, né, mostra-se-nos uma figura complexa, né, com um passado familiar complicado, que determina muito daquilo que ele prega e muito daquilo que ele é. Okay? O Milei, para quem não sabe, ele sofreu abusos físicos e psicológicos do pai, né? E a mãe era omissa frente a tudo isso, né? Pelo menos é o que ele fala.
Né? E ele guarda profunda mágoa de ambos. Tá? E essa mágoa e esse passado são determinantes no discurso anarcocapitalista e contestatório dele. Seja para o bem, seja para o mal. E a gente vai ver isso no mapa dele. Tá? É bem flagrante isso ali. Okay? Aqui é o Milley falando. Tá? Meu pai, né, de criança, havia maltrato físico. E estamos falando de uma pessoa de 1,90 m. Tá? Não eram surras normais. Depois, quando eu estudava, sempre ele foi muito depreciativo para a minha carreira. Sempre me disse que eu era um lixo, que eu ia morrer de fome e queria ser um inútil toda a minha vida. A mim me deu que meus pais eram muito tóxicos, né? Mas creio que todos os maltratos que me fizeram viver, sejam físicos e psicológicos, fizeram que isso tenha afetado minha personalidade. Todas essas surras que eu recebia quando era menino fazem que hoje eu não tenha medo de nada. Família, para o Milley, é a irmã dele, né, que ele ama de paixão. São os cachorros dele, que ele igualmente ama de paixão. E os avós maternos dele, que davam guarida para ele quando ele precisava estudar. Porque ele não tinha paz para estudar na casa dele, porque os próprios pais sabotavam ele. Né, e até mesmo tentavam prejudicar. Né? E eram os avós maternos que davam acolhimento e a paz necessária para ele poder estudar. Tá? Inclusive o avô não era consanguíneo, tá? Era avô porque era casado com a avó. Né? Mas o casal, né, que ele chamava de os avós dele, foram muito importantes na vida dele nesse sentido. Okay? E a gente vai ver isso aí refletido no mapa dele. Okay? Fizeram uma entrevista com ele meses atrás, perguntando que se ele tivesse que tomar uma taça de vinho com alguém que já teria morrido, né, alguém que já teria ido, ele respondeu na lata, que era com os avós dele. Né? E falou, inclusive, que dos pais ele quer distância. Tá? Para ele, os pais já estavam até mortos, né, para ele. Mas, malgrado tudo isso, ele se tornou um aluno brilhante, né? Se destacou como economista, trabalhou em várias empresas, até a hora que resolveu ir para a política. Né? Mas eu já vou de cara partir para a análise astrológica, né, dando pinceladas biográficas, né, de entremeio da análise. E depois da análise astrológica eu vou dizer o que eu penso aí de um possível governo Milley na Argentina, baseado em, não no que eu acho, mas baseado em fatos históricos. Tá bom? Mas vamos ao mapa. Vou começar, gente, pela questão da aparência do Milley, tá? Que ele tem uma aparência realmente excêntrica, né? O apelido dele na Argentina é Peluca. Peluca significa peruca, né, em português, por conta daquele cabelo dele lá, né? Aquilo ali confere para ele uma aparência muito leonina, né? Por conta do cabelo, por conta dos olhos também e tal. E a gente vê aqui um ascendente em Gêmeos, tá? Com o regente desse ascendente conjunto ao Sol. E está aqui. O Sol, que é o regente de Leão. Né? E ambos em trígono com ascendente. Então, ambos também estão influenciando o ascendente, tanto o Sol quanto o Mercúrio. Tá? Então, aqui confere realmente uma influência leonina, uma influência solar ao ascendente. Né? E também temos o corregente do ascendente, que é a Lua, porque veja bem que a Lua ela é corregente do ascendente porque Câncer está aqui dentro, interceptado dentro da primeira casa. Né? E aí a gente tem uma Lua em onde? Temos uma Lua em Leão. Aqui. Tá? Só que aqui é uma Lua exagerada, né? Porque é uma Lua que recebe essa quadratura de Júpiter aqui, ó. Né? E recebe esse sextil, né, praticamente exato com Urano aqui. Né? Então é uma Lua exagerada, né, por conta da quadratura com Júpiter, e é uma Lua também excêntrica, que recebe esse sextil aqui de Urano, tá bom? Então a gente tem essas características aí, leoninas marcantes aí no ascendente, né? Então na aparência, no corpo físico do Milley, ok? Então temos alguém aqui com uma marca forte do signo de Leão, né? Tanto na forma como ele enxerga as coisas, como ele enxerga o ambiente ao redor dele, quanto na aparência. Né? Tanto que ele associou o logotipo de um leão à campanha dele. Okay? É o mapa de alguém com muito pouca terra, né? E com excesso de ar no mapa. Vamos dar uma olhada aqui nos elementos. Ó. Então é uma pessoa que deve ter a mente muito ativa, né? Do tipo que a cabeça não para. Né? Pode ter até problemas de insônia por conta desse Urano angular aqui, né? E por conta desse Mercúrio regente do ascendente. Pode ser alguém extremamente instável, né? Por conta daí da falta do elemento terra.
pessoa que tem muita dificuldade de se sentir pertencente a alguma estrutura, de colocar seus projetos em prática, alguém que vive muito no campo das ideias, muito no campo do ideal, pode ter a tendência assim a ter ideias impossíveis, né? Por conta desse excesso de ar no mapa aí, tá? Isso gera uma certa instabilidade, isso aí gera muitas vezes a pessoa que fica muito no campo das ideias sem colocar nada em prática, tá? O planeta mais angular do Milley é este Urano aqui no fundo do céu, tá? E que se opõe ao meio do céu. Ó, se opõe aqui ao meio do céu. Né? E aqui nós temos a chave de muito daquilo que o Milley mostra ao mundo, também muito daquilo que ele prega ao mundo. Né? Porque o Urano é o inconvencional, o Urano é o excêntrico, né? O Urano é o diferente, né? O Urano é contra o sistema, é contra o status quo. É o libertário, né, que não gosta de ninguém mandando nele, né, que quer liberdade acima de todas as coisas. Tá? E se você vê o discurso que ele está pregando na Argentina, você vai dar razão ao que está sendo falado aqui. Tá? Ele se mostra ao mundo como o cara que é contra o sistema vigente na Argentina. Né? Ele fala que é contra a casta atual que governa a Argentina. E é interessante porque a 10ª casa é uma casa natural de Saturno, que fala realmente de estruturas. Estruturas estabelecidas, castas, né? Aquela coisa da estratificação social. Então está mostrando o que aqui? Um Urano contra as estruturas vigentes. Né? A gente quer passar a motosserra em tudo, né? Nisso daí. Tá? E essa contestação, né, esse Urano, está conjunto a Marte e conjunto a Plutão aqui embaixo. Então, olha a força e a energia que isso aí tudo tem. Né? É uma coisa vulcânica, talvez até violenta aí, tá? E muitas vezes até exagerada, tipo da força que pode tentar matar mosquito com canhão, tá bom? Só que aqui a gente vai ter que se aprofundar um pouco mais, tá? Porque esse Urano aqui na 4ª casa pode indicar um lar de origem muito cheio de altos e baixos. Um lar onde a pessoa teve muitas mudanças de residência, um lar onde ela se sentia um estranho, né? Se sentia uma pessoa estranha, uma pessoa intrusa, se sentia a ovelha negra da família. Um lar onde ela era muito contestadora, tá? E essa oposição com o meio do céu tende a mostrar isso, né? Tende a mostrar, inclusive, que ele levou para a vida dele essa postura contestadora e antissistema que ele trouxe como padrão da infância, das bases dele. Né? E provavelmente ele pagava por isso, porque o regente da 10ª casa está aqui conjunto a Marte. Conjunto a Marte não, o regente da 10ª casa é Marte e está aqui conjunto a Urano e conjunto a Plutão. Né? Então, a 10ª casa, se a gente pegar no caso dele como pai, né, a gente vê aqui retratado as atitudes de abuso físico e psicológico do pai dele, porque a gente também está vendo Plutão aqui, então tem a coisa do abuso. Né? Plutão, você tem a violência de Marte com o abuso de Plutão aqui, conjuntos a esse Urano. Né? E sendo que esse Marte é regente da 10ª casa. Tá? O que eu estou querendo dizer é que ele provavelmente, por conta do relacionamento difícil dele com o pai, né, que é essa 10ª casa aqui, e por conta das atitudes contestadoras dele, né, que é esse Urano, né, ele desenvolveu atitudes afrontosas, antissistema, libertárias e contestadoras. Tá? Talvez o pai dele tenha sido uma pessoa muito dura, muito severa, muito agressiva, tá? E ele levou a contestação disso para o mundo. O Urano de 4ª casa costuma ser muito complicado, tá? Talvez seja um dos posicionamentos mais difíceis de se ter, porque traz instabilidade para onde você mais precisa de estabilidade, que é justamente na infância. Mas vamos prosseguir, né? Nós temos aqui uma lua de 2ª casa, que está aqui, ó. Aqui mostra, como é corregente do ascendente, mostra que os interesses dele voltados para a economia, né, para as finanças, né? Mas também mostra recursos interiores de sensibilidade, de adaptabilidade, de saber do que os outros precisam. Né? E ele sabe aproveitar isso, pois essa lua está em trígono com o meio do céu. Aqui, ó. Né? E isso gera popularidade. Né? E esses talentos interiores citados estão em bom aspecto também com Urano, com aquele Urano contestador que a gente já viu aqui. Deixa eu arrumar aqui. Esse Urano contestador que a gente já viu aqui. Né?
Isso mostra a criatividade, né? Lua com Urano mostra a criatividade quando está em bom aspecto, mostra a capacidade de fazer velhas coisas de uma maneira diferente, né? Mostra também uma pessoa muito intuitiva, mas também fala dele se utilizando dessa intuição, né? E também se utilizando dos recursos dramáticos de uma lua em Leão, pois a lua em Leão é a lua do palco, né? Em favor dessa contestação citada aqui, ó. Ok? Então ele utiliza dessa capacidade que ele tem de estar no palco, muitas vezes ele se utiliza da capacidade que ele tem de falar com as pessoas, ele se utiliza da capacidade que ele tem de ser popular em favor do discurso anarcocapitalista dele, do discurso libertário dele. Ele se utiliza dos recursos intuitivos e dramáticos, né, da sua popularidade, da sua capacidade de atingir as massas, né, em favor da contestação ao estabelecido. Ok? É também uma lua em quadratura com Júpiter, como a gente já tinha falado aqui, né, tem essa quadratura com Júpiter aqui. Então ela é uma lua que exagera os seus dramas, né, que exagera o seu emocional e também pode gerar muita insatisfação. Né, insatisfação com o que ganha, insatisfação com o que tem, insatisfação com os seus romances, porque a quinta casa está envolvida. Esse sextil da Lua com Urano é interessante porque a Lua está na segunda casa, né, que é uma casa de economia, é uma casa de valores. Tá? E o sextil com Urano fala dele ter a capacidade de fazer velhas coisas de uma maneira diferente. Tá? Mas se a gente analisar bem, ele está pegando toda uma pregação econômica antiga, né, uma velha, que é essa coisa do liberalismo econômico e tal, porque isso não é novo. Né? Isso já vem desde lá de Adam Smith, é muito antigo isso. E vendendo de uma forma nova, colocando uma roupagem nova, uma estética nova, uma roupagem diferente, uma roupagem excêntrica, vendendo como algo que vai contra o sistema, né? Que é aquele Urano contra o meio do céu, parecendo assim ser uma novidade, mas que no fundo não é. Né? É algo que várias vezes foi tentado na Argentina, né? com o Carlos Menem, se eu não me engano com o Fernando de la Rúa também, e aqui no Brasil, né? O Brasil com o Collor, com o próprio último presidente que saiu, todos tentaram esse tipo de sistema aqui, mas não deu muito certo e daqui a pouco a gente vai ver por quê. Tá? A imprensa argentina tem enfatizado muito a relação do pai com o pai dele, né, que era agressivo, que era abusivo, e se limita dizendo que a mãe dele era indiferente ao que acontecia, né, indiferente ao que o pai fazia com ele. Mas é gozado que aqui parece que ele esperava, ou ele esperava demais da mãe dele, ou pode indicar que ele não via a mãe dele de uma forma realista, né? Ou não tivesse uma real ideia da mãe dele. Porque veja que o regente da quarta casa, que é Vênus, está conjunto a Netuno. Aqui. Né? E também a Lua está em paralelo com o Netuno. Se a gente olhar aqui, ó, a Lua está em paralelo com o Netuno. É como se ela estivesse numa conjunção, ainda que mais leve, mas uma conjunção aqui. Né? Então tem aquela coisa tanto ele não tinha uma visão clara das mulheres, da mãe dele, como também pode ser que ele não tenha uma visão clara das mulheres. Né? Uma visão clara, uma visão até meio um pouco irrealista das mulheres. Né? Esperar demais, talvez, das mulheres, esperar demais da mãe dele. Tá? Depois a gente vai voltar aqui para essa quinta casa, que me parece muito complexa. Tá? O Sol está em Libra, né? Está aqui em Libra. Então é aquela coisa que muito babaca fala, né? Tá vendo como um sujeito tão radical pode ser libriano? Então a astrologia não funciona. Né? Não é a astrologia que não funciona. O cara que é um babaca que opina sobre o que ele não sabe. Né? O Sol é o eu interior da pessoa. Né? Em geral, o que você conhece dela após passar pela camada do ascendente e de tudo aquilo que influencia o ascendente. Né? O ascendente é a primeira casca que você vê. Né? E no caso do Milley, após o ascendente e após a camada do meio do céu, porque ele é uma pessoa pública. Né? Então, muito daquilo que nós, que não conhecemos o Milley pessoalmente, o que a gente vê esse meio do céu e o que influencia esse meio do céu. Né, que é essa popularidade dele, né, e que é essa contestação aqui, sempre é, e que é essa contestação que o meio do céu sofre de Urano aqui. Isso é o que a gente vê no Milley, com pessoas aqui que não o conhecem mais a fundo. Né? Talvez na intimidade ele seja um sujeito conciliador, um sujeito estável, diplomático com os outros. Tá? Diferente do papel público
do papel público que ele demonstra, tá? E esse sol de quarta casa mostra uma coisa curiosa, tá? Quando a gente fala de sol de casa quarta, de quarta casa, o Sas Portas fala isso no livro dele, lá, As 12 Casas, tá? Muitas vezes é um sol, né? É um eu interior tão oprimido pelo seu meio familiar que ele tem que ser obrigado a lutar para distinguir a sua individualidade. Tá? Pode mostrar de novo aqui um genitor poderoso, dominador, né? Aquele tipo de sujeito que quer que tudo rode ao redor dele, né? E a pessoa que vive num lar desse muitas vezes tem que lutar para poder mostrar a sua individualidade. Entendeu? Ela teve que lutar por isso daí. E aí pode realmente, de novo, como o mapa ele é um todo, que funciona tudo junto, ter desenvolvido essa postura contestadora aqui, em relação às estruturas estabelecidas, inclusive no lar dele. Né? Inclusive no lar dele. Tá? E aí depois projetou essa relação com o mundo. Né? Então ele lida de uma forma contestadora com as estruturas do mundo, refletindo o conflito que ele tinha com os pais. Tá? E aí lembrem que ele tem duas pessoas que ele considera realmente como família. Né? Que a primeira é a irmã dele. Né? Irmãos são regidos aqui pela terceira casa. Né? Essa terceira casa está em Virgem e Mercúrio está conjunto ao Sol aqui na quarta casa. Né? Isso aqui, quando você tem o regente da terceira na quarta, pode indicar um irmão que serviu como pai, né? Ou mãe, né? Pode, no caso, uma irmã, ou servir de pai para um dos irmãos, ou servir de mãe para um dos irmãos. Tá? E no caso dele é muito representativo da irmã do Milley, da Carina Milley, tá? Que provavelmente é a pessoa mais importante na vida dele. Né? Você pode ver que tudo quanto é cerimônia, muitas vezes em fotos, tudo é a Carina Milley que está do lado dele. Que é a melhor amiga que ele tem, a companheira dele na infância e na adolescência, porque ele teve uma infância solitária, ele sofreu bullying, né? Justamente por conta do jeito excêntrico, do jeito diferente dele. Então a escola não perdoa esse tipo de coisa, tá? As pessoas sabem disso, né? Quem já estudou em escola sabe o que eu estou falando. Já falou que será ela que vai representar o papel de primeira-dama, né? Porque ele não é casado. Né? E ela é uma grande incentivadora da carreira política dele. Então, tem uma grande influência sobre ele. Controla a agenda dele, controla as entrevistas dele, controla quem pode falar com ele. É bem esse Mercúrio aqui em volta do Sol. Né? E esse Mercúrio, de novo, é forte, porque ele é regente do ascendente. Ele também está oposto ao meio do céu. Então fala aquela coisa do discurso antissistema dele. Né? Aquela coisa. Né? Rege a terceira casa e está conjunto ao Sol. Então, a irmã dele, para mim, é representada por esse Mercúrio aqui, tá bom? E a outra pessoa que ele considerou como família, né, foi a avó dele, a avó materna dele. Né? E que ele considerou essa avó como uma pessoa benfeitora, uma pessoa que o ajudou. Né? E se nós partimos do princípio que no caso do mapa do Milley, a mãe dele, a 10ª casa está representando o pai dele, né? Aquela coisa da agressividade, temos um Áries aqui, aquela coisa da agressividade, etc., né? Da pessoa violenta, né? A pessoa repressora e tudo. Né? Então a mãe dele é representada por essa 4ª casa aqui, ok? A avó materna será a 4ª casa a partir da 4ª, né? Então seria... Pegando aqui a mãe dele, a 4ª casa a partir da 4ª casa. 1, 2, 3, 4. Então seria a 7ª casa. A 7ª casa é regida por Sagitário, está em Sagitário. Está em Sagitário. Regido por quem? Regido por Júpiter. Aqui, ó. Que quem é Júpiter? Júpiter é o benfeitor, né, que está aqui nessa 5ª casa aqui. É muito interessante, porque Júpiter está em quadratura com a Lua, né, que também significa a infância. Né? A gente volta àquela quadratura de Júpiter com a Lua aqui. Ó, quadratura de Júpiter com a Lua. A Lua também é um significador da infância, né, entre vários outros significadores. Tá? Então, o que mostra aqui? Pode mostrar o contraste entre o que ele via na avó, a benfeitora, e o que ele via na mãe. Né? Teve uma entrevista dele que eu assisti, onde ele ressalta a importância desses avós. Ele salienta a diferença de valores morais, pessoais e éticos que ele tinha com os pais. Né? E eu acho que ele usava como baliza, né? Como diferenciação isso, o relacionamento que ele tinha com esses avós maternos. Né? E o regente da 7ª casa na 5ª
mostra que realmente era junto desses avós onde ele se sentia bem, onde ele se sentia relaxado. Né? Talvez estar na casa desses avós era quase como se estar de férias para ele, como se ele estivesse num refúgio, vamos dizer assim. Tá? Só que Sagitário também rege quem? Rege a sexta casa. Aqui, ó. Que é a casa dos animais domésticos. E todo mundo já sabe do amor que o Milley tem pelos seus cachorros. Não é verdade? Teve um que morreu, que ele tinha tanto amor pelo bicho, que ele mandou clonar o bicho lá nos Estados Unidos. Né? Clonou em outros 4, 5 cachorros, né? Para você ter uma ideia. De novo, regente da sexta na quinta casa. Né? Com os cachorros que com os cachorros que ele se sente bem, né? Se sentia relaxado. Os cachorros lhe davam alegria, né? Quinta casa. Né? E aqui, de novo, a quadratura de Júpiter com a Lua. Né? De novo, uma comparação entre o carinho e a fidelidade dos cachorros com o que ele tinha na casa dele. Quase finalizando, gente, vamos olhar essa quinta casa aqui. Ó. Né? Nós temos Vênus, né? Temos essa Vênus aqui, tá? Que é regente da quarta casa. Tá? Isso costuma ser muito bom. Né? Costuma dizer que o lar da infância, que é a quarta casa, costumava ser um lugar de lazer, de relaxamento. Mas a gente sabe que não é isso que aconteceu na vida do Javier Milei. Ele não era feliz na casa dele de origem. Né? Essa Vênus está aqui conjunta a Netuno. Né? Então, aqui pode ter envolvido situações nebulosas, né? Situações não muito esclarecedoras. De novo, mau relacionamento com os pais, sacrifícios que ele teve que fazer. Né? E temos esse Saturno se opondo a Vênus aqui. Ó. Temos Saturno se opondo a Vênus. E aqui mostra uma certa limitação no tocante a relacionamentos, né? Uma dificuldade com relacionamentos, uma dificuldade talvez até com o sexo oposto. Pode ser de origem social, porque nós estamos falando de um Saturno da 11ª casa, ou até de origem sexual, não sei, porque o Saturno rege essa 8ª casa aqui, tá bom? Eu não estou fazendo insinuação de nada aqui, gente, apenas possibilidades, tá? Saturno na 11ª casa pode indicar que ele tem uma rede social, uma rede muito restrita socialmente, muito restrita em relação a amigos, né? Que ele seja muito reservado, talvez muito tímido socialmente, e isso aí limite oportunidades românticas dele. Né? Essa é uma possibilidade, tá? E esse Netuno aqui pode indicar, né? Falando aqui desse Netuno, pode indicar ele goste de coisas netunianas como hobby. Né? Por exemplo, espiritualismo, misticismo. Talvez goste de estudar essas coisas, goste de lidar com essas coisas. Né? Talvez goste de umas viritas também. Tem esse sextil aqui de Marte com Netuno. Ó, temos esse sextil de Marte com Netuno aqui. Podendo indicar uma aptidão para lutar por causas assistenciais, por causas altruístas. Pode indicar também uma certa espiritualidade, né? Mas a única espiritualidade que eu saiba é que ele faz sessão espírita para falar com o espírito do cachorro morto. Né? Isso aí está nos dizendo que ele faz, tá bom? Vamos abordar agora um assunto que eu nunca abordei aqui nos meus vídeos, tá? Que são as estrelas fixas, ok? Vamos dar uma olhada nas estrelas fixas aí no mapa do Milley, ok? Não devemos encarar as estrelas fixas como a parte principal de uma interpretação, tá? Mas sim como complementos que podem vir acrescentar ou confirmar alguma interpretação, ok? Eu trabalho com estrelas fixas numa órbita de 5 graus, ok? Só no aspecto de conjunção, entendeu? E uso em torno de 20 estrelas fixas, não todas, tá bom? Senão seria também muita coisa, tá? Vamos a elas. Então vamos ver aqui que o ascendente está conjunto à estrela Betelgeuse, aqui, ó, que é uma estrela que indica honras militares, sorte e fortuna. Tá? Conjunto ao ascendente, essa estrela fala de fama, né? Fala de sucesso. Né? Temos também a estrela Azelios Borealis, que está aqui conjunta à Lua, se bem que um pouquinho mais afastada, mas está conjunta à Lua, a Azelios Borealis, está aqui, ó. Né? Aqui fala que pode gerar cegueiras e febres, mas aí depende também da Lua, está muito mal aspectada, que não é o caso, tá? Precisaria ter muito maus aspectos contra essa estrela ou contra essa Lua para poder gerar
essas coisas tipo cegueira, ou então coisas um pouco mais pesadas assim, né? E temos a estrela Alpheratz, que é essa daqui, ó, Alpheratz, que está bem conjunto ao meio do céu, né, que reforça aquele trígono da Lua ao meio do céu, trazendo popularidade junto às massas, tá? Então ela fala da popularidade. Então já temos a Lua fazendo trígono com o meio do céu, indicando popularidade, e Alpheratz reforçando esse trígono. Ok? Mas vamos analisar as coisas, gente, agora pelo ponto de vista histórico, tá? Aqui no Brasil, com essa polarização ideológica insana que a gente está vivendo, com essa politização de tudo, as pessoas já começaram a fazer previsões, cada um puxando a sardinha para sua brasa ideológica, para sua brasa política, né? Que é costume agora fazer isso, né? Vamos começar com o pessoalzinho aí mais à direita, né? Com os mais liberaloides, vamos dizer assim, né? Eles aí acham que a Argentina agora deu um basta, né? E que agora a Argentina está no caminho correto, tá bom? Mas aí, vamos trazer esse pessoalzinho, esses Chicago Boys, vamos dizer assim, um pouquinho mais para a realidade, né? A gente tem que pensar que a visão que o argentino tem do Estado, a visão que o argentino tem do governo, a visão que o argentino tem da economia, ela foi formatada muito pelo peronismo, né? Que foi aquele movimento inspirado no Juan Domingo Perón e na mulher dele, a Evita Perón, né? Assim como a visão que o brasileiro tem do Estado, que o brasileiro tem do governo, que o brasileiro tem da economia, foi formatada pelo getulismo, né? Esse aí dispensa apresentações aqui para o Brasil, não é verdade? E ambos, tanto o peronismo como o getulismo, né? E aí podemos incluir também aí o salazarismo, né, lá de Portugal, os três absorveram fortemente influências de uma certa ideologia surgida na Itália lá no início do século XX. Ideologia esta que eu não vou citar o nome aqui para não dar motivo de polêmica, tá bom? Eu não estou dizendo que as três foram cópias exatas dessa ideologia mãe, tá? Mesmo porque houve diferenças aqui. Eu estou dizendo que elementos foram absorvidos, que influências foram absorvidas, né? E uma influência que foi absorvida e ficou, né, é a noção do Estado forte, do Estado presente na sociedade, do Estado que intervém na sociedade, que fomenta o desenvolvimento econômico, o Estado paternalista, o Estado assistencialista, o Estado que media as relações sociais, principalmente as relações trabalhistas, tá? Não estou dizendo que isso está errado, tá? Não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, não vou emitir minha opinião aqui, apenas eu estou descrevendo uma situação histórica, ok? Mas quanto ao Milei, né, ele é partidário de uma forma de ver o Estado totalmente oposta, né, porque ele é um liberal. Né? Aliás, ele não é um liberal, ele é um ultraliberal. Né? Para o Milei, quanto menos Estado, melhor. Quanto menos o governo intervir na sociedade, melhor. Né? É partidário aí de um Estado mínimo, né? De um Estado não paternalista, que cobra poucos impostos, mas também não se mete muito. Tá? Isso parece muito bonito, né? Mas na hora que ele começar a cortar subsídio de luz, porque na Argentina a luz é subsidiada, tá? Subsídio de combustível, que também é subsidiado, subsídios para o transporte público, cobrar pelo ensino superior, pois lá quem paga as universidades é o governo, né? Começar a diminuir o tamanho do Estado numa economia onde 18% dos empregos são empregos públicos. Eu quero ver como é que o argentino vai receber isso, né? Como é que ele vai absorver isso daí numa população já empobrecida por conta de uma inflação de mais de 140% ao ano. Tá? Talvez seja justamente por conta dessa situação de descalabro inflacionário que eles tenham votado numa pessoa com um perfil assim tão radical quanto o Milei, né? Talvez estejam saturados de um monte de coisa, saturados aí de uma crise econômica crônica. Só que eles elegeram alguém que provavelmente vai trazer um remédio amargo demais, né? E para o qual eles não estão preparados para aceitar. Nem eles, nem nós também aqui no Brasil. Tá? Eu não sei se a partir do momento que começar a chegar a conta disso daí, né? Conta de luz sem subsídio, transporte sem subsídio, e uma série de outras coisas aí, eu quero ver se eles não vão fazer panelaço e começar a ir para a rua para fazer manifestação e exigir o fim do governo. Tá? E tem o pessoalzinho mais à esquerda, né? Esses aí estão com o discurso de que agora a Argentina vai para o brejo. Parece até que estão torcendo para isso. Né? Agora a Argentina vai para o abismo. Tem uns colocando isso aí também. Né? Só que eu vou contar uma historinha aqui para essa gente. Tá? A Argentina está no abismo há 90 anos. A Argentina ela era muito rica no começo do século XX. Né?
Era um país extremamente avançado, tido como futuro rival econômico dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia de como era a Argentina. Mas ela sofreu uma derrocada muito séria por conta da crise de 1929 e nunca mais se recuperou. A partir dessa crise, ela começou a ter uma sucessão de golpes de Estado, uma sucessão de governos populistas, que o mais marcante foi o do Perón, e uma sucessão de governos militares violentíssimos e desastrosos, né? Que acabaram até jogando a Argentina naquela guerra desastrada lá contra a Inglaterra, na questão das Malvinas, né? Que ela tomou um pau fenomenal ali. Tá? Eu estou deixando um vídeo aqui embaixo na descrição chamado Argentina, um país impossível de se viver, que mostra tudo isso de uma forma bem resumida, mas bem completa. Tá bom? De 1929 para cá, a Argentina faliu 9 vezes. Teve vários picos de hiperinflação, crises econômicas assim que se tornaram crônicas, tá? E nenhum país com uma inflação anual de 140% ao ano está no paraíso. Né? Para agora vir Che Guevara de apartamento dizer que agora vai para o abismo. Tá? Já está no abismo há muitos anos, já montou a barraquinha lá no fundo do poço e até já se acostumou. Tá? Quem já viveu o processo hiperinflacionário sabe do que eu estou falando. Né? A minha geração viveu isso. E hoje eu tenho muito receio da chegada de uma geração aí que não viveu isso, né? Não sabe o que foi isso. E muitas vezes apoia eleitoralmente gente que não leva isso em consideração. Tá? Isso é muito perigoso. Okay? A inflação ela acaba com o futuro das pessoas. Entendeu? Ela mata o futuro das pessoas, que você para de fazer planos, você para de ter projetos. Né? Você vive para a tua subsistência para no máximo 1, 2 dias. Ali. É muito igual aquele pessoal que vai para a porta de quartel pedir volta de ditadura. Né? Pede porque não viveu aquela época. Né? Os dois se assemelham muito. Tá? E para encerrar, né, eu desejo o melhor para o povo da Argentina, independente do governo, independente da ideologia do Milei. Espero que o governo dele dê certo. Né? Acho muito difícil, né, por conta até daquilo que foi falado aqui, da própria forma como o argentino encara o governo, como a forma como o argentino encara o Estado. Acho muito difícil o governo dele dê certo, mas eu faço votos que dê. Né? E que a Argentina entre aí no caminho da prosperidade, com estabilidade econômica e política. Tá? É um país que tem tudo para dar certo, tem terras férteis, tem um povo culto, tem recursos naturais, tem de tudo. Tá? Não tem motivo para estar aí 90 anos envolvido em crises atrás de crises. Tá? E se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal se for do seu interesse, compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto, e também não esqueça de deixar o seu comentário, tá bom? Caso vocês queiram, claro. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, cuidem-se, tchau.